Então, pessoal, hoje nós vamos falar algo muito tremendo na nossa vida, que é justamente sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia ela é um momento que nós precisamos entender ela mais como ela verdadeiramente é. A querida irmã, quando ela estava aqui ministrando, ela citou isso, que nós precisamos entender o real sentido da mesa do Senhor. Amém? Eu vou começar com um texto. Eu citei por um título, eu coloquei um título e diz assim: o alto valor da Santa Ceia. O alto valor, a importância, o grau máximo de importância que é a Santa Ceia. O texto que eu gostaria de mencionar está em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26, acredito que vai estar na tela. Diz assim, o apóstolo Paulo, ele trazendo esse ensino para a igreja de Corinto, ele falou assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Ele recebeu do Senhor e também entregou, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Repita após mim: anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Eu procurando algo assim, porque a gente já foi ministrado várias vezes acerca da ceia. E esse várias vezes, acaba que foi onde que Deus chamou minha atenção. Nós, com o passar dos anos, acaba que a gente tem a tendência natural do ser humano de acostumar com as coisas. A gente, de uma certa forma, a gente já sabe até como vai ser o culto aqui. Como vai acontecer? Alguém vai abrir o culto, ler um texto, fazer uma oração, logo em seguida o louvor, logo em seguida as ofertas, os dízimos, e aí vem a palavra, e de vez em vez, uma vez por mês, o primeiro domingo do mês, a gente tem o quê? A Santa Ceia. Então acaba que nós seres humanos, a gente tem essa tendência de acostumar com aquilo que está sempre sendo feito. E no entanto, a Santa Ceia, ela precisa de uma atenção, de um valor maior, porque ela é muito importante na vida da igreja. A Santa Ceia foi algo antes de Jesus e depois de Jesus. Jesus, quando ele começou, ele deu essa entrada na Santa Ceia, ensinando todos nós a participar. E ele disse que nós precisamos fazer memória dele até que ele venha. Até que ele venha. E com o passar do tempo, alguns de nós, né, eu estou falando por nós mesmos, a gente acaba que a gente não traz uma expectativa. Hoje é o primeiro domingo do mês, então vai ter Santa Ceia. Eu vou lembrar do meu Senhor, eu vou participar daquele momento solene de lembrança ao nosso Jesus, por tudo que ele fez por nós. E aí, com o passar do tempo, a Santa Ceia acaba perdendo essa essência, esse real significado. Alguns até que lembram da Santa Ceia, mas acaba que só vem ao culto ou só procura estar no dia de Santa Ceia. E os outros dias já não tem, os outros domingos, os outros cultos já não tem a mesma importância. De um modo geral, nós precisamos de cada momento do Senhor para a nossa vida. A edificação, para ela se construir, ela precisa de degrau em degrau. Amém, queridos? E outros, no entanto, já não dão valor, já não entendem,
já não tem essa sensibilidade, ou não tem até o conhecimento, não tem o entendimento de o que é a Santa Ceia, o que a Santa Ceia representa para nós. Outros também, porque já fez, eu já nasci no lar cristão, e já fiz ceia demais, nossa, de tudo quanto é jeito eu já fiz, eu já participei, e uma vez ou outra que eu deixar de participar, não tem problema. E no entanto, Jesus disse o quê? Fazei memória de mim até que eu venha. Jesus, ele não disse que era para a gente fazer de qualquer forma, ou fazer, se eu perder um ou outra, tanto faz. Não, não é assim. A gente precisa entender. Eu fiz algumas perguntas, eu quero trazer aqui, eu sei que todos nós já ouvimos sobre isso, sobre a ministração da Santa Ceia, mas Deus colocou algo bem interessante no meu coração, e eu gostaria que vocês, assim, abrissem os ouvidos de vocês, sabe, permita que o Espírito Santo de Deus possa falar, que aquilo que Ele vai ministrar, que você possa valorizar, que você possa refletir sobre esses pontos, alguns pontos que eu vou trazer aqui, amém, queridos? Tem 3 perguntas que eu já gostaria de deixar para o nosso coração. Diz assim: o que a Santa Ceia representa na vida da igreja? O que a Santa Ceia representa na vida da igreja? O que a Santa Ceia representa para nós? Para nós. Qual o valor, o real valor da Santa Ceia para a sua vida? Vira para o seu irmão e fala assim: qual o real valor da Santa Ceia para a sua vida? Qual o real valor? É uma pergunta. Para mim, por exemplo, ela representa o sacrifício de Jesus. Ela representa a morte, a ressurreição e a vida. E a vida antes, a vida agora e a vida no porvir. Isso que representa a Santa Ceia para mim, no meu caso. Eu sinto um prazer enorme de poder ter a oportunidade de participar da Santa Ceia. E eu vou trazer alguns pontos para trazer um maior entendimento, uma maior compreensão acerca da Santa Ceia. Alguns tópicos. A Santa Ceia é a certeza da nova aliança. Santa Ceia é a certeza da nova aliança. Todas as vezes que vocês lembrarem, primeiro domingo do mês, nós vamos participar da Santa Ceia. Então, a Santa Ceia é a certeza de uma nova aliança, da firmeza, do carimbo de mais uma aliança, da aliança, do reforço da aliança de Deus para conosco. Olha o que a Bíblia diz. Em Lucas, capítulo 22, versículo 20, a parte B. Diz assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Essa aliança que Deus fez conosco, a primeira aliança que Deus fez com o ser humano, com o homem, foi lá com Noé. A partir daquele momento, Deus fez uma aliança com o homem, uma nova aliança com o homem. Mas quando Jesus veio, Jesus fez essa aliança conosco. Muito maior são aqueles que não viram e creram. Somos nós, é a nossa geração. Então, Ele fez isso em favor de nós. Esse sacrifício que Jesus fez, essa nova aliança, foi para nós, porque Ele fez a parte dele. Agora nós precisamos entender isso para fazer a nossa parte. Amém, queridos? Em João capítulo 6, do versículo 53 ao 56, diz assim: em verdade vos digo. Todas as vezes que numa leitura da Bíblia nós vemos essa palavra 2 vezes, quer dizer que ela está confirmando e reafirmando. E Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia,
pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém? É para dar glória a Deus mesmo, é para dar aleluia, porque é para Ele. O que Ele fez para nós não é indescritível. É indescritível o que a pessoa de Jesus fez por nós. É indescritível. Jesus, ele deixa bem claro aqui que não apenas, porque o povo de antigamente ali que seguia Jesus, eles viam Jesus, eles presenciaram os milagres de Jesus, mas Jesus ele traz um ensino aqui que ele não queria que as pessoas o seguissem apenas por simpatizar com Jesus, ou até mesmo pelos milagres de Jesus. Assim é para nós hoje. Nós precisamos continuar essa aliança, como uma aliança de casamento. Uma vez feita essa aliança, até que a morte nos separe. Essa é a aliança. A aliança é um vínculo, é algo que vai ser para sempre. Amém, queridos? E o compromisso de Jesus conosco foi esse. Até a volta dele, nós precisamos firmar essa aliança todas as vezes que fizermos menção à ceia do Senhor. Amém? Aliança significa compromisso, significa um pacto. Um pacto. E Jesus ele fez isso muito bem para nós. Em Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Nós cantamos agora há pouco. As promessas de Deus nunca falham. As promessas que Deus fez para nós, elas não vão falhar, por mais que nós vamos falhar com Deus, mas a promessa de Deus, Ele não vai falhar conosco. Amém? O compromisso que Deus fez conosco, Ele jamais há de cumprir. Por isso que esse aqui em Números fala justamente disso. Porque o homem, ele pode errar. O homem, ele pode errar, ele pode vacilar. Porque ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós ainda não chegamos na estatura de varão perfeito. Porém, nós precisamos reativar sempre essa aliança com Jesus. Amém? Um outro ponto que eu gostaria de mencionar, um tempo de comunhão. A Santa Ceia, ela nos lembra de um tempo de comunhão e a certeza da presença de Deus. Um tempo de comunhão. A Bíblia diz, nesse versículo mesmo de Paulo, no capítulo 11 de 1 Corinto, ele fala isso: espereis uns pelos outros. Ele fala ali que é o quê? Que nós precisamos estar em comunhão. Ó, quão bom é suave que os irmãos vivam em comunhão. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Por acaso, o cálice da bênção não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Tudo isso representa o corpo e o sangue de Jesus. A Santa Ceia é isso. Nós precisamos lembrar sempre o nosso coração. Como eu comecei dizendo, a tendência natural do ser humano é passar a levar as situações de costume até de qualquer jeito. Mas nós precisamos assim, hoje, Santa Ceia do Senhor. Eu vou fazer memória de Jesus. Eu vou fazer memória do sacrifício de Jesus. Eu vou fazer memória à minha aliança que Ele fez comigo e que eu fiz com Ele. Amém? Porque nós somos povo de Deus. Nós somos povo exclusivo de Deus. Eu vou pegar até a deixa do Paulinho, que o Paulinho ministrou na sexta para os jovens. E ele falou um texto que me ajudou a completar esse compartilhamento agora. Que justamente sobre isso, a Santa Ceia é um tempo de comunhão,
E como é um tempo de comunhão, nós estamos uns com os outros. E nós somos povo de Deus. Nós somos geração eleita. Nós somos povo escolhidos de Deus. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Ops, passou demais. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Outrora, nós não éramos nem povo de Deus. Nós não éramos nem reconhecidos como povo dele. E agora nós somos o quê? Geração eleita. Sacerdócio santo. É demais, isso é lindo demais. É algo para nos gerar uma expectativa dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque o preço que ele pagou foi para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Amém? Diz assim: nós somos igreja, nós somos irmãos em Cristo. Somos irmãos porque nós somos gerados pelo mesmo Pai. Nós temos o consolo do Espírito Santo, porque quando Jesus foi, ele falou assim: eu vou, mas eu vou deixar com vocês quem? O Consolador, o Espírito Santo. A Santa Ceia, ela também faz parte do compromisso, do cumprimento da nossa missão. Quando nós estamos cumprindo a missão, como nós podemos cumprir a missão que nos foi colocada? No ID, quando Jesus disse, depois da Santa Ceia, se vocês lerem ali, a passagem desde do acontecimento do Getsêmani, Jesus ele foi, morreu, foi crucificado, ressuscitou, e quando ele apareceu diante dos apóstolos, ele disse: agora vocês estão preparados, então vai, ide e pregue a toda criatura. Como é pregar para toda criatura? Levar a palavra. Levar a palavra, levar o consolo, levar o amor para as pessoas. Porque o mundo, nós vamos falar sobre amor agorinha, mas o mundo carece de amor. O mundo carece de amor. E nós aqui dentro da casa de Deus, nós precisamos ter uma dosagem muito maior de amor, para nós impartirmos com o mundo. Amém? E a responsabilidade não é só minha, não é só dos líderes, não é só do pastor, somos todos nós. Nós não somos irmãos? Nós não somos parte do mesmo corpo? Nós não fazemos parte do mesmo time? Então o time ele precisa ir lá de fora e conquistar o mundo. Amém? Em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, e disse Jesus: vão pelo mundo todo, e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deus não criou o mundo, Deus não nos criou para que ninguém fosse condenado. A expectativa de Deus, que Deus gerou no coração dele, era para que todos nós estivéssemos naquele grande dia. Ele não faz distinção de pessoas. Deus ele espera sim que nós convertamos a Ele, que nós o recebemos, o aceitamos, que nós o busquemos, que nós entendemos os princípios dEle e o seguimos. Amém? A Santa Ceia do Senhor nos dá uma certeza do futuro. A Santa Ceia do Senhor nos dá uma certeza, uma garantia do futuro. Participando da ceia, nós estaremos anunciando a volta de Jesus. Quando ele morreu e ressuscitou, ele disse: eu vou, mas eu vou voltar. Ele disse: ministrem a Santa Ceia, façam memória de mim, até quando? Até ele voltar. Então, a Santa Ceia ela não pode ser na nossa vida algo apenas de rotina.
de parte de uma agenda, de parte de uma programação. Não. A Santa Ceia do Senhor, ela tem que ser lembrada com reverência. A Santa Ceia do Senhor, ela tem que ser lembrada com expectativa. Porque o que Jesus fez, Ele fez porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou muito. Nós estamos preparados para a volta dEle? Porque a Santa Ceia, ela faz isso, ela também é uma preparação para a volta de Jesus. Ela é uma preparação para a volta dEle. Mas uma pergunta, nós estamos preparados para a volta dEle? Tem um louvor que, numa outra oportunidade, a gente pode trazer essa ministração, que Deus tem falado muito comigo, que é aquele louvor que fala que as minhas lamparinas já estão acesas. As lamparinas já estão acesas. O que quer dizer isso? Eu estou preparado para a volta do noivo. E o interessante é que nessa canção diz que o noivo, depois que eu estou com a minha lamparina acesa e com as minhas vestes brancas, eu vou estar com o ouvido atento ao pisar dele. Porque ele não vai chegar arrombando. Ele não vai chegar fazendo barulho. Ele vai chegar aí. Estou aqui. Nós podemos até estar dormindo, como foi a parábola das 10 virgens. Todas as 10 estavam dormindo. Porém, o dormindo preparado. Algumas estavam dormindo despreparadas. Como tem sido o nosso dia a dia? Como tem sido? Amém? É uma pergunta para a gente entender e refletir sobre isso. Em Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 38, diz assim: estejam prontos para servir. Já começa dizendo assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Em algumas versões fala lamparinas, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Amém, queridos? A Santa Ceia também nos remete a isso, a uma preparação, a preparar o nosso espírito, a estar sempre dispostos, primeiramente, a servir. A servir fala de levar a palavra também de Deus para as pessoas. Como eu mencionei já, o mundo, de um modo geral, carece de amor. O mundo carece de compaixão. E nós somos esse povo que vai levar. Amém? Muitos, às vezes, fogem um pouco dessa responsabilidade. Querem passar. Mas a responsabilidade é toda nossa. Porque no grande dia, Jesus, nós vamos ter um acerto de contas com Jesus. E Jesus vai nos questionar. O que você fez com o tempo, com a sua vida, com a estadia que eu te dei na terra? Porque nós estamos aqui na terra apenas como passagem. Vai chegar o dia de cada um de nós aqui. Como o pastor Cláudio Duarte diz, né, que a fila da morte, no caso, do chamado da morte, é como se fosse uma grande fila e cada um tem uma senha. Cada um tem uma senha, um número. Só que a gente não sabe qual que é o meu número e qual que é a senha a seguir. A gente não sabe. Pode ser hoje, pode ser amanhã, imprevistos acontecem, porque, naturalmente falando, o pastor hoje estaria aqui. Eventos naturais ocorrem. Nós precisamos o quê? Estar preparados. Preparados. É dia após dia. Dia após dia. Nós precisamos todos os dias entender que nós precisamos alimentar principalmente o nosso espírito. Principalmente o nosso espírito,
com palavras, com jejum, com oração, com abnegação, com humilhação diante de Deus. Quanto mais nós buscarmos isso, nós vamos nos encher mais e mais preparados nós vamos estar para o grande dia. Amém? A Santa Ceia do Senhor é a lembrança do amor de Deus por nós. Eu gostaria agora, vou fazer algo diferente. Há muitos anos atrás Não, filho, é ao contrário. Quando Jesus disse, há muitos anos atrás, eu participei de um encontro com Deus, muitos anos atrás, lá em Canérica, e na época eu lembro que o bispo Moisés que estava ministrando nesse encontro, e ele fez algo que eu vou fazer agora. E aquilo me marcou para sempre. E eu gostaria que agora todos vocês fechassem os olhos. Feche os olhos, não precisa olhar para o lado. Ninguém vai pegar nada de vocês aí. Estamos entre irmãos, amém? Feche os seus olhos e concentrem. E apenas ouçam o que eu vou ler agora. Diz assim, as 10 fases do sofrimento de Jesus. Primeira fase. Inicia-se no jardim do Getsêmani, no sopé do Monte das Oliveiras. Neste episódio, Jesus começa a entristecer-se e sofrer fisicamente e espiritualmente, a ponto de suar gotas de sangue de tão grande agonia e aflição. Fase 2. Depois da prisão, à noite, e do abandono pelos discípulos, Jesus é conduzido perante Caifás e ao sinédrio judaico. Vendam seus olhos, zombam seguidamente dele, cospem e batem na sua face. Terceira fase. De manhã, Jesus, açoitado e exausto, é conduzido através de Jerusalém para ser interrogado por Pilatos. Soltam Barrabás e é novamente açoitado. Quarta fase. No açoitamento romano, a vítima era despida e presa a uma coluna, ou então curvava-se sobre um tronco com as mãos atadas nele. O instrumento de tortura consistia num curto cabo de madeira, no qual estavam presas várias tiras de couro, com pequenos pedaços de ferro ou osso preso nas pontas. Os golpes eram aplicados nas costas das vítimas por 2 algozes, 2 carrascos, um de cada lado da vítima. Os cortes eram tão profundos que apareciam as veias, as artérias e às vezes até certos órgãos internos. Muitas vezes as vítimas morriam durante o açoitamento. Quinta fase. Desamarraram as mãos de Jesus e o puseram entre a tropa romana. Os soldados colocaram uma capa sobre ele. Põem um caniço em sua mão e uma coroa de espinhos em sua cabeça. Os soldados escarnecem dele e batem em seu rosto e na sua cabeça, fazendo penetrar profundamente os espinhos no couro cabeludo. Sexta fase, levando a pesada cruz no ombro, Cristo lentamente inicia a caminhada para o Gólgota. O peso da cruz, somado ao seu esgotamento, faz-o cair. Esforça-se para levantar-se, porém não consegue. Sétima fase. No Gólgota, põe a cruz no chão e deitam Jesus sobre ela. Estendem os seus braços ao longo do braço da cruz e pregam um cravo de ferro quadrado e pesado que atravessa sua mão, fixando na cruz, primeiro na mão direita, depois na mão esquerda. Em seguir, estendem seus pés
e os cravam na cruz, com cravos maiores do que os das suas mãos. 8ª fase. Agora Jesus, cheio de ferimentos e coberto de sangue, é um espetáculo para o povo que assiste ao ato. As dores são atrozes por todo o corpo, ficando naquela posição horrível várias horas. Os braços estão afadigados, sentem grandes cãibras nos músculos e rasga-se a pele das suas costas. Uma dor insuportável no peito, causado pela compreensão dos fluidos no coração. Sente uma sede abrasadora e está consciente do escárnio e sofrimento. 9ª fase. Seu brado em aramaico, esta é a maior tristeza, angústia e dor que ele sente. Ele experimenta a separação de Deus, Pai, ao tornar-se substituto do pecado. 10ª fase. Cristo profere suas últimas palavras, bradando em voz alta: está consumado, que significa o fim do seu sofrimento, a consumação da obra da redenção. Amém, queridos? Pode abrir os olhos. Isso aqui é algo que nós precisamos refletir sobre isso. Se a gente buscar na internet, os médicos, os cientistas, eles trazem uma explicação melhor sobre essas fases do sofrimento de Jesus. É muita coisa para um ser humano, é muita coisa para uma pessoa só. E aqui Deus não pensa em vocês que Ele estava como Deus. Não, Ele não estava, Ele estava como homem. Ele sofreu tudo isso. Vem uma pergunta para o nosso coração: por que Ele sofreu tudo isso? Por quê? Para mim e para você. Por nós. Por nós. Por isso eu digo, como eu comecei dizendo hoje, que nós precisamos entender o real sentido da Santa Ceia. Porque Ele disse: façam memória de mim. Do quê? Desse sofrimento que Ele passou. Então quer dizer a Santa Ceia é tristeza? Não, não é isso. Mas fazer memória do que Ele passou vai nos dar um entendimento maior do que é o que representa a Santa Ceia. E aí, quando ceiarmos, nós precisamos agradecer. Nós precisamos vangloriar no Senhor. Nós precisamos estar alegres. Por quê? Porque tudo isso que Ele fez foi por nós. Isaías 53, capítulo 3 ao 5, diz algo: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em autoestima. Certamente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, levou sobre Ele todas as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele ser atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, mas foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, sobre as suas feridas, nós fomos curados. Amém? Quem pode dizer um glória a Deus? Feche os seus olhos agora, vamos orar, vamos participar da Santa Ceia. Aleluia, Jesus. Permaneça de olhos fechados, queridos, enquanto os irmãos vão estar aqui preparando o altar, a ceia. Os diáconos podem trazer aqui à frente. Continue meditando nessa palavra que acabamos de escutar, essa palavra impactante, onde o nosso coração faz lembrança daquilo que Jesus fez por nós. Manhã de muita alegria, mas também de muita reflexão. Devemos lembrar e entender o que Jesus fez por nós.
Todas as vezes o Senhor espera que nós, quando nos reunimos, façamos menção, lembrança, né? É uma manhã de muita alegria. Nós queremos que nessa manhã você venha participar desse momento na consciência do que Jesus fez por você. Que isso não seja, queridos, e em momento algum a Santa Ceia foi instituída para ser um ritual, simplesmente. É um ritual religioso. Não é, queridos. Esse momento é um momento em que nós lembramos. É algo que nos faz lembrar, que leva o nosso pensamento de volta lá para a cruz, para essa história que nós escutamos aqui agora, de forma resumida, que o nosso querido irmão Jason leu aqui. Essa história do sofrimento de Jesus. Nesse momento nós lembramos o nosso coração, lembramos de onde estávamos e aonde estamos agora, pelo que Ele fez, amém? Então é com muita alegria que eu quero convidar vocês a virem aqui agora com o coração muito feliz, alegre, e ao mesmo tempo com o coração contrito e quebrantado, se lembrando daquilo que Jesus fez por você.